Moça, vi que você está aqui sozinha, está bem? A poeira da estrada de terra subia devagar e secava ainda mais a garganta de Raquel. Ela estava sentada em uma pedra velha, à beira do caminho que não levava a lugar nenhum. O sol da tarde castigava sua pele, mas ela parecia não sentir mais o calor intenso. Com 27 anos, Raquel carregava no olhar o cansaço de uma vida inteira de sofrimento. Seus olhos escuros estavam vazios, perdidos na paisagem árida que cercava sua realidade. Atrás dela, erguia-se a casa onde havia nascido e crescido, agora quase caindo aos pedaços. O telhado da casa cedia em vários pontos e as tábuas das paredes estavam podres. Não havia mais nada de valor ali dentro, nem mesmo uma xícara de arroz nos armários quebrados. A fome apertava seu estômago com uma dor aguda e constante que a impedia de pensar direito. Raquel usava um vestido floral que já havia perdido a cor há muitos anos. O tecido fino e surrado pelo tempo mau cobria seus ombros magros. Ela havia se sentado ali simplesmente porque suas pernas não tinham mais força para sustentá-la em pé. Não havia vizinhos por perto e as estradas daquela região esquecida eram pouco movimentadas. A solidão era a única companhia que lhe restava depois que seus pais haviam partido. Raquel não tinha dinheiro, não tinha para onde ir, e naquele momento não tinha sequer esperança. A vida parecia ter fechado todas as portas e trancado todas as janelas para ela. O desespero era tão grande que as lágrimas já não encontravam caminho para rolar por seu rosto. Ela apenas esperava que o dia acabasse, embora soubesse que a noite traria apenas mais frio e fome. Muitas vezes em nossas vidas, a dor nos cega e nos faz acreditar que estamos completamente sozinhos no mundo. Se você já passou por momentos em que sentiu que não havia mais saída, escreva sua experiência nos comentários para que possamos nos apoiar. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, para continuar acompanhando essas histórias que aquecem a alma. De repente, um som grave e potente começou a vibrar pelo chão de terra batida. Era o motor de um veículo pesado se aproximando pela curva da estrada. Raquel não se moveu, pois estava acostumada a ver caminhões passarem direto, levantando ainda mais poeira. Mas não era um caminhão qualquer de carga pesada. Uma caminhonete de luxo, grande e imponente, surgiu na estrada esburacada. O veículo escuro e brilhante destoava completamente da pobreza daquele lugar esquecido. Ao volante estava Vicente, um homem de 42 anos, com feições marcadas pela responsabilidade. Ele era um homem de posses, dono de uma grande fazenda na região. Vicente estava voltando de suas terras, a caminho de sua casa de luxo na cidade grande. Ele dirigia com tranquilidade, ouvindo o som suave do ar-condicionado dentro da cabine silenciosa. Sua vida era organizada, segura e cercada de todo o conforto que o dinheiro podia comprar. Mas apesar de toda a riqueza, ele carregava um vazio silencioso no peito que poucas pessoas conheciam. Enquanto a caminhonete avançava devagar para desviar das pedras maiores, Vicente olhou para o lado. Ele viu a figura frágil de Raquel sentada à beira da estrada. Algo naquela cena chamou sua atenção de uma maneira que ele não soube explicar. Ele poderia ter passado reto, afinal, não era incomum ver pessoas descansando nos acostamentos de terra. Mas a postura daquela mulher, a cabeça baixa e os ombros caídos, transmitia uma tristeza profunda. Vicente sentiu um aperto no peito e seu pé instintivamente pressionou o freio da caminhonete. Os pneus largos esmagaram o cascalho e o grande veículo parou a poucos metros de Raquel. Ela levantou o rosto lentamente, apertando os olhos contra o reflexo do sol na lataria escura. O coração de Raquel acelerou um pouco, misturando medo e surpresa diante daquela parada inesperada. O vidro fumê do lado do passageiro desceu com um zumbido elétrico muito suave. Vicente inclinou-se sobre o banco de couro claro e olhou diretamente para ela. Os olhos do homem rico encontraram os olhos cansados da mulher humilde.
e um silêncio pesado se formou entre eles. Boa tarde, disse Vicente, com uma voz firme, mas extremamente calma. A senhora está precisando de alguma ajuda por aqui? Raquel hesitou antes de tentar responder qualquer coisa. Sua garganta estava tão seca que as palavras pareciam presas em algum lugar de sua mente assustada. Ela olhou para as próprias mãos sujas de terra e sentiu uma vergonha imensa de sua situação. Eu estou bem, senhor. Raquel murmurou com a voz rouca, sem coragem de encará-lo novamente. Estou apenas descansando um pouco. Vicente não acreditou naquelas palavras por um único segundo. Ele olhou além dela e observou a casa caindo aos pedaços, notando o abandono absoluto do lugar. Ele percebeu a magreza de Raquel, o vestido surrado e a exaustão clara em cada traço do seu rosto jovem. Ele desligou o motor da caminhonete em um gesto que indicava que não iria a lugar nenhum. O clique da porta se abrindo soou alto no silêncio da estrada de terra. Vicente desceu do veículo e o som de suas botas de couro tocando o chão fez Raquel encolher os ombros. O homem deu a volta pela frente da caminhonete e parou a uma distância respeitosa dela. Ele era alto, vestia roupas de excelente qualidade, mas não tinha uma postura arrogante. Ele carregava nas mãos uma garrafa térmica de metal brilhante. O sol está muito forte hoje. Vicente falou com um tom acolhedor. Por favor, aceite um pouco de água fresca. A viagem deve ter sido cansativa para a senhora. Ele não fez perguntas invasivas, não demonstrou pena e não a tratou com superioridade. Apenas estendeu a garrafa na direção dela, oferecendo o que ela mais precisava naquele momento. Raquel olhou para a garrafa com as mãos tremendo levemente. A sede era insuportável, uma agonia que queimava por dentro há horas. Ela ergueu a mão hesitante e pegou a garrafa, sentindo o metal gelado contra seus dedos quentes. Raquel bebeu a água em goles pequenos no começo, mas logo o desespero tomou conta e ela bebeu rapidamente. A água gelada desceu por sua garganta como um alívio divino, devolvendo um pouco de clareza aos seus pensamentos. Quando terminou, ela devolveu a garrafa a Vicente, finalmente tendo a coragem de olhar em seus olhos. Havia bondade no olhar daquele homem desconhecido, algo que Raquel não via há muito tempo. Muito obrigada, ela disse, com a voz um pouco mais firme agora. Que Deus lhe pague pela caridade, senhor. Não há o que pagar, Vicente respondeu, guardando a garrafa de volta no carro. Você mora aqui nesta casa? Raquel olhou por cima do ombro para as tábuas envelhecidas e sentiu um nó se formar na garganta. Era difícil admitir a própria miséria para alguém que claramente vivia em um mundo de fartura. Mas a mentira não faria a fome desaparecer de seu estômago. Sim, ela respondeu baixo. É tudo o que me restou na vida. Vicente ficou em silêncio por alguns instantes, absorvendo a dura realidade daquelas palavras. Ele sabia que muitas pessoas na região passavam por dificuldades, mas ver aquilo tão de perto o tocou profundamente. O abismo social entre os dois era gigantesco, mas a humanidade neles era exatamente a mesma. Meu nome é Vicente, ele disse, estendendo a mão para se apresentar formalmente. Qual é o seu nome? Raquel, ela respondeu, apertando a mão dele de forma tímida. A mão de Vicente era quente e segura, contrastando com os dedos frios e trêmulos dela. Raquel, eu estou indo para a cidade agora, mas pretendo parar em uma lanchonete na próxima vila. Ele começou, medindo bem as palavras para não assustá-la. Eu não gosto de comer sozinho. Você aceitaria me fazer companhia em uma refeição? O convite pegou Raquel completamente de surpresa. Nenhum homem daquela posição se importaria em sentar para comer com alguém vestido com farrapos. O medo sussurrava em seu ouvido para que ela recusasse e voltasse para o escuro de sua casa. Mas a fome gritava mais alto e a gentileza de Vicente parecia verdadeira e inofensiva. Ela pensou nas panelas vazias e no vazio absoluto que a esperava.
O instinto de sobrevivência e uma pequena faísca de confiança a fizeram tomar uma decisão. Eu aceito, Raquel disse, levantando-se devagar da pedra velha. Vicente sorriu levemente e abriu a porta do passageiro para ela. O interior da caminhonete tinha um cheiro bom de limpeza e couro novo. Um mundo completamente estranho para Raquel. Ela entrou com cuidado, como se tivesse medo de sujar aquele ambiente tão perfeito. A porta se fechou com um som abafado, deixando o calor e a poeira da estrada para fora. Vicente deu a volta, entrou no lado do motorista e ligou o carro novamente. O motor roncou suavemente e a caminhonete voltou a se mover pela estrada de terra. O ar-condicionado refrescava o rosto de Raquel, trazendo um conforto que a fez fechar os olhos por um segundo. A tensão em seus ombros começou a diminuir aos poucos, embalada pelo balanço suave do veículo luxuoso. Vicente dirigia com atenção, respeitando o silêncio dela durante os primeiros quilômetros. A paisagem seca corria pela janela enquanto os dois seguiam juntos em direção a um destino incerto. Pequenas casas abandonadas e pastos vazios iam ficando para trás, assim como a solidão esmagadora daquela manhã. O começo daquela jornada estava apenas se desenhando nas linhas de uma estrada poeirenta. O silêncio dentro da caminhonete era quebrado apenas pelo sopro suave do ar-condicionado. Raquel mantinha as mãos unidas sobre o colo, tentando esconder as unhas sujas de terra. O banco de couro claro parecia macio demais, limpo demais para alguém como ela. Ela sentia que não pertencia àquele ambiente de luxo e conforto. A cada quilômetro que ficava para trás, a velha casa de madeira ia desaparecendo na memória da estrada. Vicente dirigia com os olhos fixos no caminho de terra, mas sua mente estava voltada para a mulher ao seu lado. Ele notou a respiração curta de Raquel e o modo como ela encolhia os ombros. O medo ainda estava presente nela, misturado com uma exaustão que parecia vir da alma. Muitas vezes, a vida nos coloca em situações onde a vergonha tenta nos diminuir diante dos outros. Se você já sentiu que não era bom o suficiente por causa de suas roupas ou de sua condição, saiba que você não está sozinho. Aproveite este momento para curtir o vídeo e deixar nos comentários de qual cidade ou estado você está acompanhando essa jornada de superação. A paisagem pela janela começou a mudar gradualmente à medida que se aproximavam de um pequeno povoado. Pequenos casebres deram lugar a construções de alvenaria e algumas lojas simples de beira de estrada. Raquel observava tudo com os olhos arregalados, pois fazia meses que não via o movimento de outras pessoas. A fome ainda era uma dor aguda em seu estômago, mas a curiosidade começava a despertar. Vicente reduziu a velocidade da caminhonete ao avistar uma lanchonete familiar com telhado de barro. O letreiro de madeira desgastada indicava que serviam refeições caseiras a qualquer hora do dia. Ele manobrou o veículo grande com cuidado, estacionando debaixo da sombra de uma árvore frondosa. O som do motor finalmente cessou, trazendo o silêncio de volta ao interior do carro. Chegamos, Vicente disse com uma voz encorajadora, virando o rosto para olhar para ela. Eles servem uma comida muito boa aqui, simples e honesta. Raquel olhou para a porta de vidro da lanchonete e sentiu um frio na espinha. Ela olhou para o próprio vestido desbotado e remendado, sentindo o peso da própria pobreza. As pessoas ali dentro certamente a olhariam com pena, ou pior ainda, com desprezo. Ela hesitou, com a mão tremendo perto da maçaneta da porta do carro. Senhor Vicente, eu acho melhor não entrar, ela sussurrou, com a voz embargada pela insegurança. Olhe para mim, eu não estou vestida para sentar em um lugar desses. Vicente compreendeu a dor que se escondia por trás daquelas palavras simples. Ele não a julgou, nem tentou forçar uma falsa alegria para mascarar a realidade difícil dela. Ele apenas soltou o cinto de segurança e apoiou o braço no encosto do banco. Os olhos dele transmitiam uma calma profunda e acolhedora. Raquel, a dignidade de uma pessoa não é medida pelo tecido que ela veste, ele falou com seriedade.
Você é minha convidada hoje, e ninguém neste lugar vai faltar com o respeito a você. Confie em mim. A firmeza nas palavras dele foi como um abraço invisível para a alma cansada de Raquel. Ela respirou fundo, reunindo o pouco de coragem que ainda restava em seu coração. Vicente desceu do carro primeiro e caminhou até a porta do passageiro para abri-la para ela. O gesto de cavalheirismo a deixou sem jeito, mas também profundamente grata. Apoiar o pé no chão de cimento quente do estacionamento foi como dar um passo para uma nova realidade. Raquel caminhou ao lado de Vicente, tentando manter a cabeça erguida apesar do medo. Quando eles abriram a porta de vidro, o cheiro de comida caseira invadiu o ar. O aroma de feijão fresco, carne de panela e alho refogado fez o estômago dela roncar alto. A lanchonete estava vazia, com exceção de 2 caminhoneiros tomando café no balcão e a dona do estabelecimento no caixa. A mulher atrás do balcão olhou para Vicente e sorriu, pois ele era um cliente conhecido na região. Em seguida, os olhos da dona pararam em Raquel, analisando rapidamente suas roupas gastas. Antes que qualquer julgamento pudesse ser feito, Vicente tomou a frente da situação. Boa tarde, Dona Maria. Ele cumprimentou com um sorriso amigável e protetor. Eu e a minha amiga Raquel gostaríamos de uma mesa tranquila e de 2 pratos bem servidos da sua melhor refeição. A palavra amiga soou estranha e reconfortante aos ouvidos de Raquel. Ninguém nunca havia se referido a ela daquela maneira, muito menos um homem rico e importante. Dona Maria sorriu novamente, desta vez incluindo Raquel no cumprimento caloroso. Vicente escolheu uma mesa no fundo do salão, perto de uma janela que deixava a luz do sol entrar suavemente. Ele puxou a cadeira de madeira para que ela se sentasse, tratando-a com uma reverência que ela desconhecia. Quando Raquel finalmente se acomodou, ela sentiu que o ar entrava mais fácil em seus pulmões. O ambiente era simples, com toalhas de mesa quadriculadas e copos de vidro grosso. Mas para ela, aquele lugar parecia o salão de um castelo luxuoso. A vida tem maneiras misteriosas de nos surpreender quando menos esperamos. Se você acredita que segundas chances existem e que a bondade ainda vive no coração das pessoas, inscreva-se no nosso canal. Aproveite para ativar o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma parte dessa história emocionante que preparamos com tanto carinho. Não demorou muito para que Dona Maria trouxesse as travessas de comida fumegante para a mesa. Havia arroz branco soltinho, feijão com caldo grosso, carne assada com batatas e uma salada colorida. Raquel encarou a comida com os olhos marejados, sem conseguir acreditar que aquilo era real. A última vez que ela havia visto uma mesa tão farta foi quando sua mãe ainda era viva, há muitos anos. Por favor, sirva-se à vontade, Vicente disse, servindo apenas um pouco de café em sua própria xícara. Eu já almocei na fazenda, mas faço questão de acompanhar você. Raquel pegou os talheres de metal pesado com as mãos ainda incertas. Ela começou a se servir com cuidado, colocando pequenas porções no prato para não parecer gananciosa. Mas a fome era um animal feroz que exigia ser alimentado após semanas de sofrimento. A primeira garfada de comida quente trouxe uma explosão de sabores que a fez fechar os olhos. A carne desmanchava na boca e o tempero caseiro aquecia não apenas seu corpo, mas seu espírito. Ela tentou comer devagar, mastigando cada pedaço com respeito e profunda gratidão. Vicente tomava seu café em silêncio, observando a cena com uma mistura de compaixão e tristeza. Ele via na pressa contida de Raquel a marca cruel da miséria que a vida no campo podia impor. Enquanto Raquel comia, as defesas invisíveis que ela havia construído ao redor de si começaram a desmoronar. O calor da comida espantava o frio da solidão que havia morado em seus ossos por tanto tempo. Ela finalmente limpou o prato, sentindo o estômago cheio e o corpo tomado por uma letargia agradável. Vicente estendeu um guardanapo de papel para ela, com um sorriso gentil no rosto maduro. Estava muito bom, Raquel sussurrou, limpando os cantos da boca com delicadeza. Eu não tenho como agradecer por isso, senhor Vicente. Não me chame de senhor, por favor,
Ele pediu com voz mansa: "Apenas Vicente está ótimo. E não há motivo para agradecimentos, foi uma alegria poder compartilhar esse momento." A xícara de café nas mãos dele soltava uma fumaça rala que dançava sob a luz da janela. Vicente suspirou de forma leve, olhando para o líquido escuro como se procurasse respostas. Ele era um homem de posses, dono de terras férteis e de rebanhos numerosos. Mas a casa grande da fazenda era assustadoramente silenciosa desde que ele havia escolhido o trabalho acima da família. "Sabe, Raquel", ele começou a falar, com um olhar perdido nas memórias do passado. "Eu tenho uma mesa de jantar enorme na minha casa na cidade. Ela acomoda 12 pessoas com muito conforto." Raquel ouvia atentamente, fascinada pela janela que ele abria para o seu mundo distante. Ela imaginou uma mesa de madeira nobre, coberta com toalhas finas e rodeada de pessoas felizes. O contraste com a mesa manca de sua cozinha quase a fez sentir um aperto no peito. "Mas na maioria das noites, sou apenas eu sentado na ponta daquela mesa gigante." Vicente continuou, com um tom de amargura sutil na voz. "O silêncio chega a ser ensurdecedor às vezes. A solidão não escolhe conta bancária para fazer morada. Muitas vezes, julgamos a vida dos outros pelas aparências, sem conhecer os vazios que carregam em seus corações. Se você já sentiu a solidão morando dentro de uma casa cheia de coisas materiais, compartilhe esse vídeo com alguém especial. Um simples gesto de compartilhar pode levar uma mensagem de conforto para quem está precisando ouvir exatamente isso hoje." Aquelas palavras desarmaram completamente qualquer preconceito que Raquel pudesse ter contra a riqueza dele. Ela percebeu que, debaixo daquela camisa alinhada e da caminhonete cara, havia um homem machucado. A dor da solidão era uma linguagem que ambos falavam com fluência, apesar de terem sotaques diferentes. Raquel sentiu uma conexão inesperada nascer ali, no meio daquela lanchonete simples. "Eu entendo perfeitamente", ela disse em um tom muito suave. "Na minha casa, o vento faz mais barulho do que qualquer outra coisa. Depois que meus pais se foram, o silêncio tomou conta de todos os cantos." Vicente olhou nos olhos escuros de Raquel e viu a verdade nua e crua brilhando através deles. Ele percebeu que ela não era uma mulher derrotada pela vida, mas sim uma sobrevivente exausta. O orgulho que a mantinha sentada à beira da estrada, sem pedir esmolas, era digno de respeito. Ele não sentia pena, sentia uma imensa admiração pela força silenciosa que ela carregava. A tarde avançava lá fora e a luz do sol começava a ganhar tons dourados de fim de dia. Vicente olhou para o relógio em seu pulso e percebeu que o tempo estava passando rápido demais. A realidade bateu à porta de sua consciência com uma força perturbadora. Ele teria que levá-la de volta para aquela casa em ruínas no meio do nada. A ideia de deixá-la sozinha na escuridão daquela estrada de terra embrulhou seu estômago. Ele não poderia simplesmente dar as costas e voltar para o seu mundo seguro depois de conhecer a realidade dela. Ele havia entrado na vida daquela mulher humilde e não seria capaz de sair sem fazer alguma diferença. A compaixão que despertara nele exigia uma ação, mas ele precisava ter cuidado para não ofendê-la. "Raquel", Vicente chamou com hesitação, escolhendo cada palavra com extrema cautela. "Eu sei que nos conhecemos há pouco tempo, mas eu não posso deixar você voltar para aquela casa naquelas condições." O coração de Raquel deu um salto no peito. O medo primitivo de perder a única coisa que lhe pertencia, mesmo sendo ruínas, falou mais alto. Ela não queria caridade, não queria ser um fardo e não queria depender de promessas vazias. Sua liberdade, por mais dolorosa que fosse, era o último pilar de sua dignidade. É nos momentos de medo e de escolhas difíceis que descobrimos a nossa verdadeira força interior. Pense em uma vez em que você teve que deixar algo para trás para poder seguir em frente e melhorar de vida. Escreva sua experiência aqui nos comentários e nos ajude a construir uma comunidade de apoio mútuo. E não esqueça de se inscrever no canal. Eu agradeço de coração a comida e a carona.
Raquel respondeu rapidamente, tentando manter a voz firme. Mas eu tenho o meu lugar. É lá que eu pertenço, com as lembranças da minha família. Vicente balançou a cabeça devagar, compreendendo perfeitamente o apego dela àquelas tábuas velhas. Ele sabia que o orgulho de pessoas trabalhadoras era forte e não podia ser comprado com facilidade. Ele precisava oferecer algo que devolvesse a dignidade a ela, não apenas a sobrevivência. Uma ideia começou a ganhar forma clara em sua mente madura. Eu não estou oferecendo caridade, ele disse, olhando diretamente nos olhos assustados da jovem mulher. Eu sou um homem de negócios, e neste exato momento eu tenho um problema que você pode resolver. Raquel franziu a testa, confusa com aquela mudança repentina de rumo na conversa. Como ela, uma mulher pobre e sem instrução, poderia resolver os problemas de um fazendeiro rico? Ela cruzou os braços sobre o peito, aguardando que ele terminasse de explicar aquela situação improvável. A casa principal da minha fazenda fica trancada na maior parte do tempo. Vicente explicou, adotando um tom profissional. Os funcionários cuidam do gado e das plantações, mas a casa fica abandonada. Precisa de alguém para abrir as janelas, limpar a poeira e dar vida àquele lugar. Ele fez uma pausa calculada, deixando que a informação fosse absorvida pela mente dela. Vicente não estava mentindo, a casa realmente precisava de cuidados, mas a urgência não era real. Ele estava criando uma oportunidade de emprego honesto para tirá-la da miséria sem ferir seu amor próprio. Eu preciso de uma governanta de confiança. Vicente concluiu com firmeza. Ofereço carteira assinada, um salário justo, um quarto confortável na casa e alimentação. Você aceitaria trabalhar para mim? A proposta pairou no ar, pesada com a promessa de uma nova vida e o medo do desconhecido. Raquel ficou paralisada, processando cada palavra daquele homem que havia surgido como um milagre na estrada de poeira. O trabalho era honesto e as condições eram melhores do que qualquer sonho que ela pudesse ter tido. O peso da escolha recaiu sobre os ombros de Raquel. Ficar significava morrer lentamente de fome, abraçada às paredes podres do passado. Aceitar o trabalho significava entrar em um mundo novo, conviver com estranhos e deixar o único lar que conhecia. A confusão em sua mente era grande, mas a vontade de viver começou a pulsar mais forte em suas veias. Vicente pagou a conta do almoço sem pressa, dando a ela o tempo necessário para pensar. Ele não pressionou, não exigiu respostas imediatas e manteve o respeito pelo tempo dela. Quando voltaram para o estacionamento, o ar já estava mais fresco com a proximidade do fim da tarde. O som das folhas da árvore balançando ao vento parecia sussurrar conselhos misteriosos. Aceitar a ajuda de alguém não nos torna fracos, mas exige uma coragem imensa para admitir que precisamos de apoio. Quantas vezes o orgulho nos impediu de aceitar a mão estendida de um amigo em um momento de dor? Se você gostou dessa reflexão, deixe o seu curtir neste vídeo para que essa história de empatia chegue a mais pessoas. Senhor Vicente, digo Vicente, Raquel quebrou o silêncio quando pararam perto da caminhonete luxuosa. Ela apertou as mãos com força, reunindo a coragem herdada de sua mãe trabalhadora. Eu nunca trabalhei em casa de gente rica, eu só sei fazer o simples, o básico da roça. O simples é tudo o que eu procuro, Raquel, Vicente respondeu, abrindo a porta do carro para ela novamente. Não quero luxos, quero que a casa tenha cheiro de comida no fogão e janelas abertas para o sol. Você acha que consegue fazer isso? Ela olhou para o próprio reflexo no vidro escuro do carro. A mulher cansada ainda estava lá, mas havia um brilho novo e tímido no fundo de seus olhos. Ela pensou nas noites geladas de fome e no teto que ameaçava desabar a qualquer momento. Em um ato de pura coragem e instinto de sobrevivência, Raquel tomou sua decisão. Eu aceito o trabalho, ela disse com a voz tremendo de emoção. E prometo que o senhor não vai se arrepender da confiança que está depositando em mim. Um sorriso largo e verdadeiro iluminou o rosto maduro de Vicente pela primeira vez naquele dia. Um peso enorme saiu de seus ombros, dando lugar a uma sensação de paz que ele não sentia há anos.
Ele havia salvado uma vida naquela tarde, mas no fundo de seu coração sentia que ele também estava sendo salvo. Os dois entraram na caminhonete em silêncio, mas o clima não era mais de tensão ou medo. Havia uma expectativa silenciosa flutuando pelo ar condicionado fresco do veículo. O motor ligou e o carro voltou para a estrada, deixando o pequeno povoado para trás. O sol já começava a se esconder no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e roxo intensos. Vicente não dirigiu de volta para a estrada de terra que levava à casa em ruínas. Ele virou o volante na direção oposta, pegando a rodovia asfaltada, que os levaria direto para as terras da fazenda. Raquel olhava pela janela enquanto o vento noturno começava a soprar lá fora. Ela deixava para trás anos de miséria, dor e solidão enterrados no meio do mato seco. Uma página estava sendo virada em sua história, e as linhas do próximo capítulo começavam a ser escritas com a tinta da esperança. O caminho asfalto liso sob os pneus da caminhonete parecia a promessa de uma jornada bem mais suave dali para frente. O asfalto escuro engolia a luz dos faróis da caminhonete de luxo de forma silenciosa. A noite já havia caído por completo, cobrindo o mundo lá fora com um manto espesso de escuridão e mistério. Raquel mantinha o rosto voltado para o vidro da janela, observando o próprio reflexo iluminado pelas luzes do painel. Ela ainda não conseguia acreditar em tudo o que havia acontecido naquelas últimas horas. A fome avassaladora havia dado lugar a um calor reconfortante em seu estômago e em sua alma. O desespero solitário daquela estrada de terra agora parecia pertencer a uma vida que ela estava deixando para trás. Vicente dirigia com a mesma calma de antes, mantendo os olhos firmes na rodovia pouco movimentada. Ele percebia a tensão nos ombros de sua passageira, o modo como ela apertava as mãos sobre as pernas. Ele sabia que o medo do desconhecido era uma das maiores provações que o ser humano podia enfrentar. O silêncio entre eles não era mais pesado ou constrangedor como no momento em que se conheceram. Era um silêncio de transição, o espaço de tempo necessário para que a mente de Raquel aceitasse sua nova realidade. Ela estava viajando em direção a um mundo que nunca havia ousado imaginar. Muitas vezes, a vida exige que deixemos para trás o único chão que conhecemos para podermos finalmente caminhar em segurança. Se você já precisou abandonar um lugar ou uma situação difícil para buscar um recomeço, deixe o seu curtir neste vídeo. Aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho, pois essa comunidade é um espaço seguro para compartilharmos nossas vitórias. Depois de quase uma hora de viagem pela estrada asfaltada, Vicente reduziu a velocidade da caminhonete. Ele sinalizou para a direita e o veículo entrou em uma larga estrada de terra, batida muito bem conservada. Diferente do caminho de onde Raquel viera, aquele chão era liso e cercado por cercas brancas impecáveis. Grandes árvores formavam um túnel escuro sobre a estrada, balançando seus galhos com a brisa suave da noite. Logo à frente, imponentes portões de ferro forjado surgiram iluminados por postes de luz amarelada. Vicente apertou um botão no teto do carro e os portões se abriram lentamente, revelando a imensidão da propriedade. O coração de Raquel acelerou quando a caminhonete cruzou a entrada da fazenda. Ela viu pastos extensos que se perdiam na escuridão e sentiu o cheiro úmido da terra boa e fértil. A grandeza daquele lugar a fez se sentir minúscula, como uma pequena folha seca trazida pelo vento. No final da longa alameda de árvores, a casa principal finalmente apareceu imponente e silenciosa. Era uma construção enorme, com varandas largas sustentadas por grossas colunas de madeira nobre. As janelas estavam todas escuras, confirmando as palavras de Vicente sobre o abandono daquele lar gigantesco. Vicente estacionou a caminhonete na ampla garagem coberta e desligou o motor com um suspiro suave. O silêncio do campo envolveu o veículo, quebrado apenas pelo canto distante de alguns grilos na grama. Ele olhou para Raquel e ofereceu um sorriso encorajador, tentando dissipar o pavor que via nos olhos dela. "Chegamos", ele disse com a voz mansa e protetora.
Seja bem-vinda ao seu novo lar, Raquel. A palavra lar soou estranha aos ouvidos dela, pois seu último lar estava caindo aos pedaços na beira de uma estrada. Ela abriu a porta do carro devagar, sentindo o ar fresco da noite tocar seu rosto cansado. Seus pés descalços dentro de velhas sandálias de couro pisaram no piso de pedra polida da garagem. Vicente caminhou até a porta principal e girou uma chave pesada na fechadura de metal escuro. Ele empurrou a porta de madeira maciça, tateou a parede em busca do interruptor e acendeu as luzes da sala. Um enorme lustre de cristal brilhou no teto, iluminando um ambiente que Raquel só havia visto em revistas velhas. Os móveis eram grandes e clássicos, cobertos por finas camadas de poeira que denunciavam a falta de uso. Havia sofás confortáveis, tapetes felpudos e quadros com belas paisagens adornando as paredes de cores claras. Mas, apesar de toda a riqueza e beleza, o lugar transmitia uma frieza imensa, uma ausência profunda de vida. O silêncio era tão absoluto que Raquel podia ouvir o som de sua própria respiração irregular. Ela ficou parada na porta, com medo de dar um passo e sujar o chão brilhante com a poeira de sua antiga vida. Vicente percebeu a hesitação dela e caminhou de volta, parando a uma distância respeitosa. Sentir que não pertencemos a um lugar bonito é uma cicatriz invisível que as dificuldades deixam em nossa alma. Compartilhe nos comentários de qual cidade ou estado você está assistindo a esta história, para sabermos até onde nossa voz está chegando. A sua participação é muito importante para que possamos continuar trazendo histórias de acolhimento e superação. Você não precisa ter medo de nada aqui dentro, Vicente afirmou com uma sinceridade que aquecia o peito. A casa é grande, mas não morde. E agora ela precisa muito dos seus cuidados para voltar a ter vida. Raquel assentiu com a cabeça, ganhando coragem para dar o primeiro passo para dentro da sala iluminada. Cada detalhe daquela casa gritava conforto, segurança e uma paz que ela nunca havia experimentado. Vicente a guiou por um longo corredor, passando por portas fechadas que guardavam quartos vazios e silenciosos. No final do corredor, ele abriu a porta de um quarto espaçoso e acendeu a luz com um clique suave. Havia uma cama grande com colchão alto, um guarda-roupa de madeira clara e uma janela com cortinas grossas. Uma porta lateral revelava um banheiro impecavelmente limpo, com toalhas brancas dobradas sobre a pia de mármore. "Este é o seu quarto", Vicente explicou, apontando para o ambiente aconchegante. "Sinta-se à vontade para descansar. Amanhã eu lhe mostro o resto da casa e explico o que precisa ser feito." Raquel olhou para a cama macia e sentiu as lágrimas ameaçarem queimar seus olhos cansados. Ela estava acostumada a dormir em um colchão fino no chão de terra batida, sentindo o vento frio entrar pelas frestas. Ter um quarto inteiro apenas para ela, com tanta limpeza e conforto, parecia um delírio gerado por sua mente exausta. "Eu não sei como agradecer por tanta bondade", ela sussurrou, com a voz embargada pela emoção contida. "Deus vai recompensar o Senhor por tudo isso. A sua presença e o seu trabalho já são uma recompensa enorme. Acredite em mim", ele respondeu com um tom gentil. "Boa noite, Raquel. Durma bem." Vicente fechou a porta devagar, deixando-a a sós naquele quarto seguro e iluminado. Raquel caminhou até a beira da cama e tocou o tecido macio da colcha com as pontas dos dedos ásperos. Ela finalmente se permitiu chorar, derramando lágrimas silenciosas de alívio, de exaustão e de uma gratidão infinita. Ela entrou no banheiro espaçoso e ligou o chuveiro, observando a água quente e límpida cair sobre o piso claro. Raquel tirou o vestido velho e remendado, deixando-o cair no chão como se estivesse descartando o próprio passado de miséria. A água quente lavou a poeira da estrada, o suor do medo e a sujeira de anos de abandono e sofrimento. Muitas vezes,
A água quente de um banho no final do dia lava muito mais do que a poeira do nosso corpo. Ela carrega pelo ralo as nossas angústias, os medos silenciosos e o cansaço de uma batalha que ninguém viu. Se você se identifica com essa sensação de renovação e alívio, compartilhe este vídeo com alguém que você ama muito. Envolta em uma toalha felpuda e branca, Raquel deitou-se na cama espaçosa e afundou no travesseiro macio. O conforto era tanto que seu corpo levou alguns minutos para entender que não precisava mais ficar tenso para suportar o frio. Aos poucos, a exaustão venceu a ansiedade e ela mergulhou no sono mais profundo e tranquilo de toda a sua vida adulta. A manhã seguinte começou com os primeiros raios de sol, tentando invadir as frestas da cortina do quarto. Raquel abriu os olhos devagar, confusa com o teto branco e sem goteiras que pairava sobre sua cabeça. Por um segundo aterrorizante, ela pensou que tudo havia sido um sonho e que acordaria na velha casa de madeira podre. Mas o cheiro de limpeza e o toque do lençol fino confirmaram que o milagre de fato havia acontecido. Ela se levantou em um salto, movida pelo hábito enraizado de acordar junto com os passarinhos para trabalhar. Havia algumas roupas limpas e simples que Vicente havia deixado em uma cadeira para ela usar enquanto não comprassem seus uniformes. Ela vestiu uma calça jeans confortável e uma blusa de algodão que couberam perfeitamente em seu corpo magro. Após arrumar a cama com cuidado extremo, Raquel abriu a porta do quarto e saiu para o corredor silencioso. A casa ainda estava mergulhada na penumbra da manhã, aguardando que alguém a despertasse daquele longo sono. Raquel caminhou na ponta dos pés, guiada por um instinto ancestral de encontrar o coração de qualquer lar. Ela encontrou a cozinha principal, um ambiente colossal com armários embutidos e uma grande mesa de madeira de lei. Havia uma geladeira de aço escovado e um fogão imenso que parecia nunca ter preparado uma refeição completa. A primeira coisa que ela fez foi abrir as grandes janelas de vidro, deixando a luz dourada da manhã entrar. A brisa fresca do campo invadiu a cozinha, espantando o cheiro de lugar fechado e o ar estagnado. Ela encontrou pó de café de excelente qualidade nos armários perfeitamente organizados e uma chaleira brilhante sobre a bancada de pedra. O som da água fervendo quebrou o silêncio pesado da casa de forma gentil e familiar. Raquel passou o café em um coador de pano que ela mesma improvisou com muito cuidado e dedicação. O aroma forte e doce do café fresco começou a se espalhar pelos corredores da enorme casa abandonada. Há cheiros na nossa memória que têm o poder de transformar qualquer casa fria em um verdadeiro lar acolhedor. O cheiro de café passado na hora, o aroma de pão quente ou o perfume de terra molhada pela chuva. Escreva nos comentários qual é o cheiro que traz conforto para o seu coração e não se esqueça de curtir este vídeo. Enquanto isso, Vicente despertava em seu quarto no andar superior, sentindo o ar fresco entrar pela fresta de sua janela. Ele abriu os olhos e, por um instante, respirou fundo, sentindo um aroma que há anos não habitava aquela casa. O cheiro de café fresco subia pelas escadas, trazendo consigo uma sensação de vida e de movimento muito esquecida. Ele se levantou rapidamente, vestiu suas roupas de fazendeiro e desceu as escadas de madeira com passos firmes. Ao se aproximar da cozinha, Vicente parou na porta e observou a cena em silêncio por alguns instantes maravilhado. Raquel estava de costas, passando um pano úmido na grande mesa de jantar, banhada pela luz dourada do sol da manhã. A tristeza e o abandono que costumavam morar naquele ambiente haviam desaparecido como um passe de mágica. "Bom dia", Vicente falou com a voz carregada de uma satisfação genuína e profunda. Raquel deu um pequeno pulo pelo susto, pois estava concentrada na limpeza e não havia escutado os passos dele. Ela se virou rapidamente, com o pano nas mãos, e abriu um sorriso tímido que iluminou todo o seu rosto cansado. "Bom dia, senhor", digo Vicente. "Eu fiz café fresco. Espero que o senhor goste forte." "É exatamente como eu gosto", ele respondeu, caminhando até a mesa e puxando uma cadeira pesada de madeira.
O simples fato de ter alguém acordado nesta casa já faz o meu dia começar infinitamente melhor. Raquel serviu uma xícara generosa de café fumegante para ele, sentindo o coração bater mais calmo em seu peito. Vicente bebeu o primeiro gole em silêncio, fechando os olhos para apreciar o sabor simples e perfeito da bebida. Aquele pequeno gesto selou um acordo invisível de confiança e respeito entre duas pessoas de mundos tão diferentes. Nos dias que se seguiram, a transformação na grande casa da fazenda foi algo impressionante de se observar. Raquel limpou as janelas empoeiradas, deixando a luz do sol inundar todos os cantos escuros e solitários. Ela colheu flores silvestres nos pastos próximos e enfeitou os enormes vasos da sala de estar com cores vibrantes. O fogão frio agora estava sempre quente, exalando aromas de bolos caseiros, carnes de panela e sopas nutritivas. A magreza extrema de Raquel começou a dar lugar a um rosto mais corado e cheio de vitalidade. O medo constante em seus olhos escuros foi substituído por um brilho sereno de quem sabe que encontrou a segurança. A mudança também atingiu Vicente de uma maneira profunda que ele não conseguia explicar ou controlar. O homem que antes passava horas a fio no escritório do curral agora encontrava desculpas para voltar cedo para casa. O vazio que esmagava seu peito cedeu lugar a uma vontade de ouvir a voz calma de sua nova funcionária. Ele a observava de longe enquanto ela cuidava das plantas da varanda ou cantava baixinho estendendo roupas ao sol. Havia uma força silenciosa e uma pureza na alma de Raquel que o fascinavam completamente. Vicente, um homem que havia construído um império de terras, percebeu que a sua maior riqueza agora era aquele sorriso tímido. Os sentimentos que mantemos trancados a 7 chaves costumam encontrar frestas para iluminar nossas vidas novamente. Se você acredita que o amor e o respeito podem curar as feridas mais profundas da alma, inscreva-se em nosso canal. Ative o sininho para continuar acompanhando o desenrolar desta história de transformação e esperança que toca os corações. Certa tarde, enquanto limpava uma estante na grande sala de visitas, Raquel se deparou com um objeto estranho. Era um pequeno relógio de mesa feito de um cristal muito delicado, com engrenagens douradas e finas. Ela o pegou com cuidado para tirar o pó, admirando a beleza rara e frágil daquela peça antiga. Porém, um barulho repentino vindo da janela a assustou profundamente, fazendo suas mãos escorregarem no vidro liso. O relógio de cristal caiu de suas mãos trêmulas e atingiu o piso de pedra polida com um estrondo agudo. O som do vidro, se quebrando em dezenas de pedaços, ecoou pela sala imensa, paralisando o coração da jovem mulher. O pavor gelou o sangue de Raquel de forma instantânea e cruel. Em sua antiga vida de miséria, cometer um erro significava ser castigada, perder o pouco que tinha ou ser severamente humilhada. A ilusão de segurança desmoronou em sua mente, e ela teve certeza de que seria expulsa daquela casa maravilhosa. Ela caiu de joelhos no chão frio, com as mãos tremendo violentamente enquanto tentava juntar os cacos brilhantes do relógio. As lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto, grossas e desesperadas, embaçando sua visão turva. Ela se cortou levemente em um dos vidros, mas a dor na ponta do dedo era invisível diante da dor do arrependimento. Nesse exato momento, Vicente entrou na sala de visitas, atraído pelo barulho de vidro estilhaçado. Ele viu Raquel ajoelhada no chão, soluçando compulsivamente e tentando colar as peças quebradas com as mãos trêmulas. O desespero daquela mulher apertou o coração do fazendeiro como uma mão de ferro implacável. Raquel, pelo amor de Deus, solte isso. Vicente falou apressado, correndo até ela e ajoelhando-se no piso duro. Me perdoe, por favor, me perdoe. Ela implorava com a voz embargada pelos soluços incontroláveis. Eu não fiz de propósito, eu sou desastrada. Não me mande embora, eu não tenho para onde voltar. Aquelas palavras carregadas de trauma e dor profunda foram um soco no estômago do homem maduro.
Vicente percebeu o quanto as cicatrizes do abandono ainda sangravam abertas na alma daquela mulher. Ele segurou as mãos sujas de poeira e cortadas dela com uma firmeza gentil, afastando-a dos cacos de cristal. "Olhe para mim, Raquel", ele pediu com uma voz mansa e firme ao mesmo tempo. "Olhe nos meus olhos agora mesmo." Ela levantou o rosto encharcado de lágrimas, esperando encontrar a raiva e o ódio que a vida sempre lhe mostrou. Mas nos olhos de Vicente, ela encontrou apenas uma compaixão profunda, uma compreensão absoluta e um afeto genuíno. Ele usou o polegar para secar uma lágrima teimosa que escorria pela bochecha corada da jovem. "Isso era apenas um pedaço de vidro velho", Vicente disse com suavidade, apertando as mãos dela contra o próprio peito. "Coisas se quebram e podem ser substituídas por dinheiro. Mas você e a paz que trouxe para esta casa não têm preço." O medo irracional de Raquel começou a derreter sob o calor daquelas palavras reconfortantes. Ela percebeu que não estava diante de um homem cruel, mas de um porto seguro onde ela finalmente podia ancorar. O abraço que se seguiu foi instintivo, carregado de um alívio imenso e de uma promessa silenciosa de proteção. O choro desabou de uma vez, mas agora era um choro de limpeza emocional, não mais de pavor ou abandono. Vicente a segurou em seus braços largos, sentindo a fragilidade daquela mulher enquanto oferecia todo o seu acolhimento humano. O chão coberto de cacos de vidro tornou-se o lugar exato onde as barreiras invisíveis entre eles foram finalmente estilhaçadas. Quando a dor encontra um ombro amigo, o peso das escolhas difíceis da vida parece ficar muito mais leve. Ninguém deve carregar o peso do medo e da culpa sem ter alguém para apoiar e confortar nos momentos de fraqueza. Escreva nos comentários se você também já encontrou perdão onde esperava julgamento e não deixe de curtir o nosso trabalho. Com o passar dos minutos, o choro foi se transformando em soluços baixos e finalmente em suspiros cansados e calmos. Vicente a ajudou a se levantar do chão, limpou o pequeno corte em seu dedo com cuidado e a sentou no sofá. Ele mesmo pegou a vassoura e recolheu os cacos do relógio quebrado, sem demonstrar nenhuma irritação ou impaciência com o acidente. Aquele gesto simples de cuidado desarmou as últimas defesas que o coração sofrido de Raquel ainda tentava erguer. Ela observou o homem rico, limpando a sujeira que ela havia feito, sentindo uma admiração silenciosa que começava a ganhar novos contornos. A casa grande não era apenas um abrigo contra a fome e o frio do mundo lá fora. O silêncio confortável tomou conta da sala de visitas, iluminada pelo sol fraco do meio da tarde. Vicente terminou de limpar o chão, guardou a vassoura e voltou para perto do sofá, onde ela ainda estava sentada. Ele não era apenas um patrão gentil, e ela não se sentia mais como uma simples funcionária resgatada da miséria. As feridas antigas começavam a cicatrizar e as correntes invisíveis do passado estavam sendo quebradas uma a uma. O ar dentro da casa parecia mais leve, como se uma tempestade silenciosa tivesse acabado de passar e levado o medo embora. Os olhares que trocaram naquele momento carregavam palavras não ditas e sentimentos que estavam prestes a mudar suas vidas para sempre. O silêncio na sala de visitas não era mais um vazio assustador, mas sim um espaço de cura e compreensão profunda. Vicente continuava sentado na ponta do sofá, mantendo uma distância respeitosa enquanto observava Raquel acalmar a própria respiração. Os olhos dela ainda estavam vermelhos pelo choro recente, mas o pânico havia desaparecido completamente de sua feição delicada. Ele suspirou de forma lenta, sentindo o peso das emoções que haviam inundado aquele ambiente tão luxuoso. Vicente compreendeu que a riqueza material de nada servia se não fosse usada para amparar quem mais precisava de ajuda. Ele havia consertado muito mais do que um pequeno machucado no dedo de sua funcionária humilde.
Raquel olhou para as próprias mãos, sentindo a textura do curativo improvisado que ele havia feito com tanto zelo. Ela nunca havia sido cuidada daquela maneira por ninguém, muito menos por um homem de posses que poderia simplesmente descartá-la. Aquele pequeno pedaço de esparadrapo era a prova visual de que ela finalmente tinha algum valor para alguém. A vida nos ensina que o verdadeiro valor de um ser humano não está nas roupas que veste ou no dinheiro que acumula. Está na capacidade de estender a mão e oferecer consolo quando o outro mundo desaba em lágrimas de desespero. Se você também acredita que o amor e a empatia são as maiores riquezas da vida, inscreva-se no nosso canal agora mesmo. Os dias que se seguiram àquele episódio do relógio quebrado trouxeram uma leveza inédita para a rotina da grande fazenda. Raquel deixou de caminhar na ponta dos pés pelos corredores, perdendo o medo irracional de sujar ou quebrar as coisas. Ela passou a cantarolar cantigas antigas de sua infância, enquanto preparava as refeições na enorme cozinha iluminada. A voz doce e afinada dela ecoava pelas paredes de madeira nobre, trazendo uma alma vibrante para a casa antes adormecida. Vicente muitas vezes parava no corredor de propósito, apenas para fechar os olhos e escutar aquela melodia simples e reconfortante. Ele sentia que cada nota cantada por Raquel era um tijolo a mais na reconstrução da sua própria paz interior. As refeições deixaram de ser momentos solitários onde o patrão comia na sala de jantar e a funcionária comia escondida na cozinha. Vicente insistiu, com uma teimosia gentil, para que Raquel fizesse todas as refeições sentada à mesa de frente para ele. No começo, ela hesitou e sentiu muita vergonha de dividir o mesmo espaço com o dono de tantas terras. Mas a insistência dele era baseada em um respeito genuíno, e logo aquela barreira invisível começou a se dissolver. Eles passaram a conversar sobre assuntos simples do cotidiano, como o tempo, a chuva que se aproximava e as colheitas. Raquel demonstrava uma sabedoria prática sobre a terra que surpreendia o fazendeiro maduro a cada nova conversa. É nas pequenas conversas do dia a dia que descobrimos as maiores afinidades com as pessoas que nos cercam. Muitas vezes, um simples café, compartilhado na mesa da cozinha, vale mais do que qualquer banquete luxuoso. Aproveite este momento de reflexão para curtir o vídeo e nos ajudar a levar essas histórias para mais corações solitários. Com o passar dos meses, a primavera chegou à região, pintando os pastos de um verde intenso e muito vivo. O clima na fazenda refletia perfeitamente o florescer que acontecia dentro do coração de Raquel e de Vicente. Ela havia ganhado um peso saudável, seus cabelos estavam brilhantes e sua pele havia perdido aquele tom cinzento de exaustão profunda. Vicente fez questão de levá-la até a cidade grande para comprar roupas novas, sapatos confortáveis e tudo o que ela precisasse. Ele não comprou uniformes de trabalho, mas sim vestidos bonitos, blusas de tecido macio e calças de boa qualidade. Raquel chorou na loja ao se ver no espelho provador, sem conseguir reconhecer a mulher maltrapilha que havia sido resgatada na estrada. A gratidão que ela sentia por aquele homem transbordava em cada detalhe do cuidado que ela dedicava à casa. Os lençóis de Vicente estavam sempre perfumados, as camisas perfeitamente passadas e a comida tinha um tempero de puro afeto. Ela não fazia aquilo por obrigação de um contrato de trabalho, mas sim por uma devoção sincera e muito pura. Em uma noite de céu limpo e estrelado, Vicente convidou Raquel para sentar na grande varanda da casa principal. Ele trouxe 2 xícaras de chá de camomila fumegante e ofereceu uma para ela, sentando-se em uma cadeira de balanço próxima. O som dos grilos formava uma melodia de fundo enquanto a brisa noturna balançava as folhas das árvores do quintal. Sabe, Raquel, esta fazenda pertence à minha família há mais de 3 gerações. Vicente começou a falar, olhando para a imensidão escura das terras. Eu dediquei a minha juventude inteira para multiplicar esse patrimônio e honrar o nome do meu falecido pai.
Raquel bebia o chá em pequenos goles, prestando atenção em cada palavra que saía da boca do homem que ela tanto admirava. Ela via as rugas de expressão no canto dos olhos dele, marcas de um trabalho árduo e de muitas preocupações silenciosas. Todos nós carregamos histórias de lutas e sacrifícios que moldam quem somos e como enxergamos o mundo ao nosso redor. Compartilhe nos comentários de qual cidade ou estado você está assistindo para sabermos até onde nossas histórias de vida estão chegando. E não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma de nossas narrativas emocionantes. Mas eu me esqueci de construir uma vida para mim mesmo no meio de tanto trabalho e de tantas obrigações. Ele continuou, com a voz embargada por uma tristeza antiga. Eu construí um império de terra e gado, mas construí também uma prisão de solidão ao redor do meu próprio coração. Ele virou o rosto para encará-la, e a luz fraca da varanda iluminou a intensidade do seu olhar maduro. Até o dia em que eu encontrei você sentada naquela pedra, perdida na poeira daquela estrada abandonada. Você trouxe a vida de volta para esta casa, Raquel. O coração da jovem disparou dentro do peito, batendo tão forte que ela temeu que ele pudesse escutar o som. Ela abaixou a cabeça, sentindo o rosto esquentar com a declaração inesperada e cheia de significados ocultos. A linha que separava a gratidão do amor estava se tornando cada vez mais fina e difícil de enxergar. Eu é que devo a minha vida ao Senhor, Vicente, ela sussurrou, ainda sem coragem de sustentar o olhar dele. Eu não tinha mais esperanças, não tinha família e não tinha para onde ir. O Senhor me deu dignidade e um teto seguro. Vicente esticou a mão e tocou levemente o braço dela, um toque suave que fez a pele de Raquel se arrepiar. Nós salvamos um ao outro, minha querida. Eu tirei você da beira da estrada, mas foi você quem me tirou da beira do abismo da solidão. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de sentimentos que nenhum dos dois tinha coragem de transformar em palavras claras. O abismo social entre um fazendeiro rico e uma ex-moradora de rua ainda pairava como um fantasma sobre eles. Mas o afeto que crescia ali era forte como as raízes de uma árvore centenária, difícil de ser arrancado. Na semana seguinte, a tranquilidade daquela rotina harmoniosa foi quebrada pelo som de um motor desconhecido se aproximando. Era uma manhã ensolarada de terça-feira quando um carro importado e muito luxuoso estacionou na frente da casa principal. Raquel estava na sala, espanando os móveis, e espiou pela janela com uma curiosidade misturada com receio. Uma mulher elegante, de cabelos curtos e roupas finas, desceu do veículo com uma expressão de profundo tédio no rosto maquiado. Era Carmen, a irmã mais velha de Vicente, que vivia na capital e raramente visitava as terras da família. O salto alto dela fazia um barulho seco e autoritário ao bater contra as pedras do caminho de entrada. A chegada de pessoas do passado muitas vezes traz ventos de mudança que podem abalar as estruturas do nosso presente. Se você já teve que enfrentar o julgamento de parentes ou amigos por causa de suas escolhas, compartilhe este vídeo com alguém. A sua atitude pode ajudar outras pessoas a encontrarem forças para defenderem a própria felicidade diante das críticas. Raquel sentiu um frio na barriga, um instinto de alerta que a fez recuar um passo para longe da janela iluminada. Ela correu para a cozinha para preparar um café fresco e separar as melhores xícaras de porcelana que encontrou no armário. Vicente não estava em casa, havia saído bem cedo para inspecionar as cercas do pasto mais distante da propriedade. A porta da frente se abriu com força, e a voz estridente de Carmen ecoou pelo corredor principal, exigindo atenção. Tem alguém nesta casa enorme ou eu vou ter que gritar até perder a voz? Raquel limpou as mãos no avental limpo e caminhou apressada até a sala de visitas, de cabeça baixa e postura submissa. A presença daquela mulher rica e imponente a fez se sentir novamente pequena, suja e indigna de estar ali. O passado de miséria parecia sussurrar em seu ouvido que ela era apenas uma intrusa naquele mundo de porcelana e cristal. Bom dia, senhora.
Raquel cumprimentou com a voz trêmula, parando a uma distância segura da visitante indesejada. O senhor Vicente foi para o Pasto Sul, mas deve retornar antes do horário do almoço. Eu vou servir um café para a senhora. Carmen olhou para Raquel de cima a baixo, analisando cada detalhe da roupa simples e do cabelo preso em uma trança. O olhar da mulher da cidade era afiado como uma faca, cortando qualquer tentativa de simpatia que Raquel pudesse oferecer. Ela cruzou os braços sobre o peito e soltou um suspiro de desdém que preencheu o silêncio da sala. "E quem exatamente é você?" Carmen perguntou com um tom carregado de arrogância e superioridade indiscutível. "Meu irmão não me avisou que havia contratado uma nova empregada para cuidar desta poeira toda." "Meu nome é Raquel, senhora. Eu cuido da casa e das refeições," ela respondeu, sentindo as mãos suarem de puro nervosismo. Carmen caminhou pela sala, passando o dedo sobre a superfície de um móvel antigo para checar a limpeza. Ela não encontrou poeira, o que pareceu irritá-la ainda mais, pois não tinha um motivo claro para reclamar do serviço. A presença daquela jovem bonita e bem cuidada na casa de seu irmão solteiro despertou uma desconfiança imediata e venenosa. O preconceito é uma doença silenciosa que cega as pessoas para a verdadeira beleza e bondade que habitam o coração alheio. Nunca permita que as palavras duras de pessoas amargas definam quem você é ou o valor que você carrega na alma. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe um comentário contando uma experiência pessoal em que você superou um julgamento injusto. "Pois bem, Raquel", Carmen disse, enfatizando o nome com ironia. "Vá preparar o seu café e trate de fazer um almoço decente. Eu não viajei horas nesta estrada de terra para comer comida sem graça de roça." Raquel abaixou a cabeça em sinal de respeito e voltou rapidamente para o porto seguro que era a sua cozinha. Enquanto coava o pó escuro, as lágrimas ameaçaram cair de seus olhos, mas ela as engoliu com muita força de vontade. Ela não deixaria que a irmã de Vicente arruinasse o pequeno paraíso que ela havia construído com tanto suor e dedicação. O almoço foi preparado com um esmero absoluto, com direito a frango assado, saladas frescas e uma sobremesa caprichada de frutas da estação. Quando Vicente retornou do campo, suado e com as botas sujas de terra, foi surpreendido pela presença da irmã na varanda. Ele não demonstrou alegria, pois conhecia perfeitamente o gênio difícil e controlador de Carmen desde a infância de ambos. A refeição foi servida na sala de jantar enorme, e Raquel voltou ao seu antigo hábito de se esconder perto do fogão. Ela não ousou sentar à mesa como Vicente havia lhe ensinado a fazer nos últimos meses de convivência pacífica. O barulho dos talheres batendo nos pratos finos era abafado pelo tom de voz alto e dominador da visitante da capital. "Eu sinceramente não entendo como você consegue viver enterrado neste buraco cheio de mato, Vicente", Carmen reclamava enquanto cortava um pedaço de carne. "Você tem dinheiro suficiente para morar nos melhores bairros da capital, cercado de pessoas do nosso nível social." "O meu lugar é aqui, Carmen. Eu gosto do silêncio, gosto da terra e não tenho paciência para a falsidade da cidade", ele respondeu com firmeza, sem olhar para ela. Vicente percebeu a ausência de Raquel na cadeira à sua frente e sentiu uma pontada de irritação e tristeza profunda. Ele sabia exatamente o que havia acontecido, conhecia os olhares de desprezo que a irmã costumava lançar aos funcionários da fazenda. A paz de sua casa havia sido invadida, e ele não estava disposto a permitir que Raquel fosse humilhada sob o seu próprio teto. A verdadeira nobreza de um ser humano é medida pela forma como ele trata as pessoas que não têm nada a lhe oferecer. Se você valoriza o respeito e a humildade acima do dinheiro e do status social, inscreva-se em nosso canal agora. A sua inscrição nos motiva a continuar produzindo conteúdos que valorizam os princípios da família e da compaixão humana. "E essa moça que você arrumou para limpar a casa?", Carmen perguntou, baixando a voz em um tom de fofoca maldosa. "Ela tem um jeito muito arisco, parece bicho do mato. Onde você encontrou essa criatura tão sem modos?"
Vicente soltou os talheres sobre o prato de porcelana com uma força que fez o vidro dos copos tremer levemente. Ele olhou para a irmã com uma expressão sombria, carregada de uma raiva controlada que raramente demonstrava. O silêncio que se formou na sala de jantar foi denso e sufocante, anunciando uma tempestade iminente. O nome dela é Raquel, e ela é a pessoa responsável por transformar esta casa vazia em um lar de verdade. Vicente disse com a voz perigosamente baixa. E eu exijo que você a trate com o máximo de respeito enquanto estiver pisando nas minhas terras, Carmen. A mulher arregalou os olhos, surpresa com a defesa apaixonada e imediata que o irmão fazia de uma simples empregada. Carmen era astuta e percebeu na mesma hora que havia algo muito mais profundo do que um mero contrato de trabalho ali. Um sorriso cínico e maldoso desenhou-se nos lábios pintados de vermelho da mulher da cidade grande. Ora, Vicente, não me diga que você perdeu o juízo nesta solidão toda. Ela zombou, cruzando os braços com ar de superioridade. Você é um homem maduro, dono de um império. Não vá se envolver com uma interesseira qualquer que encontrou na beira do caminho. As palavras cruéis de Carmen ecoaram pelo corredor e chegaram claras e nítidas até a cozinha, onde Raquel lavava as panelas em silêncio. Cada palavra foi como uma lâmina afiada, rasgando o coração da jovem, destruindo as poucas defesas que ela havia construído. A ilusão de que poderia ser aceita naquele mundo desabou de uma vez, esmagando suas esperanças com o peso da dura realidade. O choro ficou preso na garganta de Raquel, formando um nó doloroso que a impedia de respirar direito. Ela desligou a torneira com as mãos trêmulas e secou o rosto no avental molhado, tomada por uma decisão silenciosa. O passado a chamava de volta, lembrando-a com crueldade de qual era o seu verdadeiro lugar naquele mundo tão dividido. Na sala de jantar, Vicente levantou-se da cadeira com brusquidão, derrubando o guardanapo de linho sobre a mesa de madeira. A paciência dele havia chegado ao fim e ele não estava disposto a aturar a maldade da irmã nem por mais um minuto. Ele apontou o dedo firme na direção da porta de entrada da casa, com os olhos faiscando de uma raiva protetora. Você já passou de todos os limites, Carmen. Vicente falou com uma autoridade inquestionável, a voz preenchendo todo o ambiente luxuoso. Faça as suas malas e volte para a sua cidade agora mesmo. Você não é mais bem-vinda nesta casa. As palavras dele carregavam a força de um furacão, destruindo qualquer argumento que a irmã arrogante pudesse tentar usar. Aquele embate de valores iria deixar cicatrizes profundas, e a tranquilidade daquela tarde estava definitivamente arruinada. Vicente virou as costas para a irmã indignada e caminhou apressado em direção à cozinha, com o coração apertado pela preocupação. Ele precisava encontrar Raquel, precisava olhar nos olhos dela e garantir que aquelas palavras venenosas não haviam destruído a confiança entre eles. Mas ao chegar na cozinha limpa e organizada, ele encontrou apenas o avental dobrado sobre a pia de mármore e a porta dos fundos escancarada. O vento frio do entardecer começava a soprar, anunciando que a verdadeira tempestade estava apenas começando a se formar. O vento frio do entardecer invadiu a cozinha pela porta dos fundos escancarada, trazendo consigo um arrepio que percorreu a espinha de Vicente. Ele ficou parado por um instante, olhando para o avental de pano perfeitamente dobrado sobre a bancada de mármore claro. O coração do fazendeiro maduro falhou uma batida ao compreender o que aquela cena silenciosa significava. Raquel havia fugido, levada pelas palavras cruéis e envenenadas de uma mulher que nada sabia sobre a vida real. O pânico tomou conta do peito de Vicente, uma dor aguda e desesperadora de perder a única luz que havia iluminado sua vida nos últimos meses. Ele não pensou duas vezes antes de dar as costas para a cozinha e correr em direção à garagem da propriedade. Enquanto cruzava o corredor largo, Carmen apareceu com uma expressão indignada e os braços cruzados sobre o peito. Ela abriu a boca para proferir mais alguma queixa arrogante sobre a falta de modos do irmão. Mas Vicente não diminuiu o passo e nem sequer olhou para o rosto surpreso da irmã mais velha.
Pegue as suas coisas e vá embora da minha casa antes que eu volte. Vicente disse com uma voz dura como pedra, sem parar de andar. Você destruiu a melhor coisa que já me aconteceu e eu não vou perdoar isso. Muitas vezes, precisamos tomar atitudes firmes para proteger as pessoas que amamos e o ambiente que construímos com tanto suor. Se você concorda que devemos impor limites até mesmo para os parentes quando eles nos fazem mal, inscreva-se no nosso canal. Aproveite para ativar o sininho das notificações e não perder as próximas histórias que trazem lições valiosas de vida. O som do motor da caminhonete luxuosa rugiu alto na garagem, quebrando a paz do entardecer na fazenda silenciosa. Vicente acelerou o veículo pesado pelas estradas de terra da propriedade, levantando uma nuvem espessa de poeira para trás. As mãos dele apertavam o volante de couro com tanta força que os nós de seus dedos ficaram brancos. O sol já estava quase se pondo, pintando o horizonte com tons de vermelho escuro e roxo profundo. A escuridão começava a engolir os pastos verdes, e o medo de que Raquel se perdesse na noite fria apertava o estômago de Vicente. Ele ligou os faróis altos do carro, cortando a penumbra que se formava no caminho de terra batida. Enquanto isso, Raquel caminhava a passos rápidos pela margem da estrada, com os braços cruzados sobre o peito, tentando espantar o frio. Ela vestia apenas uma das blusas de algodão que havia ganhado e uma calça simples, roupas finas demais para o vento gelado do campo. As lágrimas rolavam pelo seu rosto sem controle, lavando suas bochechas com a dor da rejeição profunda. Cada passo que ela dava para longe da fazenda era como uma facada em seu próprio coração machucado. Ela havia se permitido sonhar. Havia acreditado que o calor daquela cozinha grande e iluminada poderia ser o seu destino final. Mas a voz da irmã de Vicente ecoava em sua mente, repetindo que ela era apenas uma intrusa indigna de afeto. O trauma do abandono e da miséria tem o poder cruel de nos convencer de que não merecemos a felicidade. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar do próprio valor neste momento difícil da vida. Um simples gesto de compartilhar pode ser o abraço invisível que falta para curar o coração de um amigo querido. A noite caiu de vez, e a estrada de terra tornou-se um breu assustador e solitário. Raquel tropeçou em uma pedra e caiu de joelhos no chão áspero, sujando as mãos de poeira e machucando a pele fina. Ela não teve forças para se levantar imediatamente, deixando o choro contido explodir em soluços doloridos no meio da escuridão. Foi nesse momento de desespero absoluto que um feixe de luz forte rasgou a noite pelas costas dela. O barulho de um motor potente se aproximou rapidamente e o som de pneus freando bruscamente no cascalho fez o chão tremer. Raquel encolheu os ombros, fechando os olhos com força, esperando qualquer tipo de punição do destino. A porta da caminhonete se abriu com violência, e passos pesados correram na direção dela, iluminada pelos faróis. Raquel, a voz grave e ofegante de Vicente cortou o silêncio da noite, carregada de um alívio imenso. Ele se ajoelhou na terra suja, sem se importar com suas roupas caras, puxando a jovem mulher para os seus braços largos. O abraço foi desesperado, forte e protetor, como se ele quisesse esconder o corpo frágil dela de toda a maldade do mundo. Raquel encostou o rosto no peito largo dele, sentindo o coração do homem bater em um ritmo acelerado e descompassado. Existem abraços que funcionam como verdadeiros curativos para as feridas mais antigas da nossa alma cansada. Se você tem alguém na sua vida que lhe oferece esse tipo de porto seguro, deixe o seu curtir neste vídeo. Aproveite e escreva nos comentários de qual estado ou cidade você está acompanhando este momento emocionante da nossa história. Por que você fugiu? Vicente sussurrou com a voz embargada, acariciando os cabelos soltos da mulher que chorava em seus braços. Por que você achou que eu deixaria você ir embora da minha vida desse jeito? Ela tem razão, Vicente. Raquel respondeu com dificuldade, engolindo os soluços que cortavam a sua garganta. Eu sou apenas uma pessoa da roça, uma morta de fome que o Senhor tirou da beira da estrada por caridade. Eu não pertenço àquela casa bonita.
Vicente afastou-se levemente apenas para poder olhar no fundo dos olhos escuros e marejados de Raquel. As mãos calejadas do fazendeiro seguraram o rosto delicado dela com uma firmeza cheia de uma ternura profunda e verdadeira. Ele não permitiria que a sombra da miséria continuasse a ditar o destino da mulher que havia salvado o seu coração. Nunca mais repita essas palavras, Raquel. Ele falou com uma intensidade que fez o vento parecer parar ao redor deles. A beleza daquela casa não está nos móveis de madeira cara ou nos lustres de cristal que vieram da capital. A beleza daquele lugar só passou a existir no dia em que você pisou lá dentro. As palavras dele soaram como um bálsamo curativo sobre as feridas expostas da alma machucada de Raquel. Ela olhou para o rosto maduro de Vicente, iluminado de forma indireta pelos faróis da caminhonete parada. Havia uma sinceridade tão cristalina no olhar dele que era impossível duvidar de qualquer palavra que ele dissesse. Eu não quero uma empregada. Eu não preciso de alguém apenas para limpar o pó das minhas estantes antigas. Vicente continuou, deixando as lágrimas umedecerem seus próprios olhos. Eu preciso de você, Raquel. Eu preciso da sua voz, do seu cuidado e da sua companhia para que a minha vida tenha algum sentido. Ninguém cruza o nosso caminho por acaso, e as segundas chances costumam chegar disfarçadas de encontros inesperados. Se você acredita que o amor não escolhe idade, classe social ou momento perfeito para acontecer, comente a sua opinião logo abaixo. A nossa comunidade adora ler as reflexões de pessoas que já viveram muitas coisas nesta jornada chamada vida. O silêncio do campo voltou a reinar, quebrado apenas pela respiração ofegante dos dois corações que finalmente se encontravam sem máscaras. Raquel percebeu, naquele chão de terra batida, que a verdadeira nobreza de Vicente estava na grandeza da sua alma. Ele não sentia pena dela, ele nutria um amor maduro, nascido do respeito mútuo e da convivência pura. Eu tive tanto medo de ser apenas uma sombra na sua vida, ela sussurrou, deixando as últimas lágrimas de dor caírem na terra. Você é a luz mais brilhante que eu já vi, ele respondeu, ajudando-a a se levantar do chão frio com extremo cuidado. Vamos voltar para a nossa casa. O jantar que você preparou com tanto amor está esfriando sobre a mesa. A palavra nossa soou como a promessa mais linda que Raquel já havia escutado em seus 27 anos de existência. Eles caminharam juntos até a caminhonete luxuosa, mas desta vez a distância social entre o motorista rico e a passageira pobre havia desaparecido por completo. Vicente abriu a porta para ela não como um patrão gentil, mas como um homem apaixonado que cuida de sua companheira. O trajeto de volta para a fazenda foi feito em um silêncio calmo e profundamente restaurador. Raquel encostou a cabeça no vidro da janela, mas não olhou para o próprio reflexo assustado desta vez. Ela observou as estrelas brilhantes no céu escuro, sentindo uma paz indescritível inundar cada célula do seu corpo cansado. Quando a caminhonete finalmente estacionou na ampla garagem da casa principal, o ambiente estava diferente. Não havia mais o carro importado de Carmen estacionado na frente da varanda de pilastras de madeira. A irmã arrogante havia partido, levando consigo o preconceito e a amargura que tentaram envenenar aquele lar. A faxina que fazemos em nossas vidas, muitas vezes, envolve deixar ir pessoas que não torcem pela nossa felicidade sincera. Defender o nosso bem-estar emocional é um ato de extrema coragem e de muito amor próprio. Inscreva-se no nosso canal para continuar recebendo mensagens diárias de motivação, esperança e fortalecimento interior. Os meses que se seguiram a essa noite tempestuosa trouxeram transformações definitivas e maravilhosas para a fazenda antiga. Raquel não usava mais os fundos da casa para entrar, nem comia apressada escondida perto do fogão de lenha. Ela se tornou a senhora daquela propriedade, caminhando de braços dados com Vicente pelos pastos verdes iluminados pelo sol da manhã.
Eles oficializaram a união em uma cerimônia simples e muito íntima na capela antiga da pequena vila próxima. Apenas os funcionários da fazenda e Dona Maria da lanchonete estiveram presentes para celebrar o amor verdadeiro dos dois. Raquel usou um vestido branco singelo, com flores silvestres nos cabelos, e Vicente nunca a achou tão deslumbrante em toda a vida. O amor deles não foi construído sobre contos de fadas impossíveis, mas sobre a base sólida do acolhimento nos momentos de maior dor. Vicente ensinou Raquel a ler os livros clássicos da grande biblioteca de madeira da casa. Raquel ensinou Vicente a ouvir o canto dos pássaros e a agradecer pelo simples milagre de acordar todos os dias com saúde. A velha casa de tábuas podres na beira da estrada de terra foi finalmente derrubada e a área foi limpa. Vicente mandou construir um pequeno jardim no local, para que Raquel nunca se esquecesse de onde veio, mas também para que o passado não fosse mais um fantasma doloroso. A dor da fome e do abandono tornou-se apenas uma cicatriz antiga que a lembrava da força incrível que ela possuía. A vida é uma jornada cheia de curvas perigosas, estradas de poeira e momentos de escuridão absoluta. Mas é exatamente nesses caminhos difíceis que podemos encontrar as mãos estendidas prontas para nos reerguer. Raquel estava sentada esperando o fim, mas encontrou o começo de uma história extraordinária através da bondade de um coração generoso. Muitas vezes, julgamos que o nosso tempo de ser feliz já passou e que as cicatrizes não nos permitem viver um novo amor. Mas o afeto verdadeiro chega como a chuva no campo seco, devolvendo o verde, a vida e a esperança para a terra cansada. Não importa quantas tempestades você tenha enfrentado, o sol sempre encontra uma maneira de voltar a brilhar pela janela. A história de Raquel e Vicente nos lembra que a dignidade não se compra e o respeito é o maior presente que podemos oferecer a alguém. E você, alguma vez já sentiu que a vida lhe deu uma segunda chance quando tudo parecia perdido? Escreva nos comentários qual foi a sua maior volta por cima e compartilhe a sua sabedoria com a nossa comunidade. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e enviar para os amigos. Um grande abraço de toda a equipe Voz e Histórias Narradas e até a nossa próxima jornada.